A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas vocês vão estar aqui escutando a nossa rádio, o programa Privatizar faz mal ao Brasil. Hoje a gente está recebendo aqui o Ari Girota, que é presidente do Sindágua, né, e que é um grande parceiro aí nas lutas do Sindipetra-RJ, na luta contra a privatização da Petrobras também. E estamos recebendo também o Alexandre Pessoa, que é da Fiocruz, que é engenheiro sanitário e que também vai estar trazendo diversas informações aqui para o nosso programa. Vou começar fazendo uma pergunta para o Ari. Ari, a gente estava essa semana, né, o Sindipetra-RJ teve presente num ato que foi organizado pelo Fórum em Defesa da Água. A gente vem participando das diversas ações, né, contra a privatização da SEDAI. Participamos no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, da carreata. Buscamos construir essa grande manifestação. Buscamos também, em todas as carreatas, levar a questão da defesa da direito à água e da luta contra a privatização do SEDAI. E essa semana eu estive lá, né, junto com o outro diretor, o Cazé, num ato na estação, na maior estação de tratamento de água do mundo. E foi um ato muito importante, com a presença de várias lideranças comunitárias, lideranças do Complexo do Alemão, da Vila Kennedy e diversas outras comunidades. A gente sabe que é justamente a população mais pobre da nossa cidade que vai sofrer com esse processo de privatização. Então, assim, eu queria que você falasse para a gente, em linhas gerais, por que ser contra a privatização da SEDAI? Por que aí, para os nossos colegas que estão nos ouvindo, quais são os principais motivos para a gente estar nessa luta contra a privatização? Bem, boa tarde aí, boa tarde, bom dia. É um prazer estar com todos aqui, com a Rosa, com a Natália, com o professor Alexandre. O principal motivo, né, para toda a população ser contra a privatização da SEDAI é porque a privatização da SEDAI, ela representa, na verdade, a privatização do acesso à água. Né? E aí muita gente tem comprado aí a narrativa aí nas grandes mídias, que o serviço é ruim, que tem que privatizar, que a SEDAI é cabeça de emprego. As pessoas falam daquilo que elas não conhecem. A SEDAI ela tem uma função social, né? Uma função social que foi, inclusive, identificada pelo próprio STF, né? Que nos concedeu um benefício tributário, que é um benefício de imunidade de impostos federais, exatamente porque a SEDAI atende à sociedade sem buscar o lucro financeiro. E aí muita gente fala, mas vocês falam que a SEDAI lucrou R$1 bilhão. Realmente, a SEDAI ela tem uma arrecadação que propicia ela ter anualmente um resultado positivo de R$1 bilhão. Ou seja, tirados todos os gastos, todos os custos operacionais, com produto químico, com energia, com folha de pagamento, com ações civis, enfim, com tudo, a SEDAI ainda fica com R$1 bilhão em seu caixa. E por ser uma empresa pública com função social, esse R$1 bilhão é obrigatoriamente reinvestido na ampliação dos sistemas. E hoje, né, de 2, 3 anos para cá, é que a SEDAI conseguiu chegar a essa maturidade. Então, hoje, não privatizar a SEDAI significa permitir que todo ano o governo do estado do Rio de Janeiro tenha esse volume de dinheiro para reinvestir nesses sistemas. Então, as pessoas tinham que defender a não privatização por esse motivo, para além de outras questões, como, por exemplo, se privatizar, a conta do contribuinte vai aumentar. E como é que eu posso afirmar isso? Porque o fato já aconteceu nas empresas, nos municípios e cidades no Brasil, e em particular no Rio de Janeiro, onde a privatização já aconteceu, que nós temos sistemas privados, como Friburgo, Petrópolis, a região dos Lagos, Cabo Frio e Araruama, todos esses
essas cidades que eu mencionei, a tarifa de água é, em média, de 40% a 60% mais alta. Então, você que nos assiste, você que não entendeu muito bem o que representa isso, tenha certeza, se esse processo de concessão se concretizar, no mínimo, você vai pagar 40% mais caro da sua tarifa de água. Num momento como hoje, de pandemia, onde mais de 40% dos moradores da cidade do Rio de Janeiro tem para comprar comida, que direito de bater o cara aí vai oferecer um plano de água, né? Imagina um plano de internet que você tem, plano A, B, C. Imagina um plano de água. Se você pagar R$20, você tem tanto de água. Se você pagar 50, você tem tanto de água, mas um benefício qualquer. Então, é disso que a gente está falando. E aí, aproveitando para encerrar essa primeira fala, é uma coisa muito importante. 1/3 da população do Rio de Janeiro vive em comunidades. Nós temos mais de 2,5 milhões de pessoas que moram em favelas, em assentamentos subnormais, nas periferias. E esse povo sequer foi ouvido nesse processo de concessão. E vai ser exatamente um pouco mais impactante, porque a iniciativa privada, na lógica dela, tem dinheiro para pagar, tem água, não tem dinheiro, não tem. E aí a gente vê acontecer hoje, no município do Rio de Janeiro, a questão do BRT. E ninguém fala. Foi privatizado, o sistema público de transporte é privado, né? Então, e não está dando certo. Nada na área de saneamento que foi privatizada deu certo, está tudo sendo reestatizado. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão humanitária e é uma questão econômica, financeira, não privatizar a SEDAI, porque a SEDAI, na mão do Estado, vai dar resultados, vai proporcionar ao Estado universalizar o saneamento, é claro, com controle social, com participação social, enfim. Mas é isso. Isso acho que no primeiro momento, eu acho que esse é o recado que tem que ser dado. A população vai ser muito prejudicada. Com certeza, Ari. E eu queria te perguntar uma coisa, assim, para as pessoas que não sabem o que está rolando, né? Porque o leilão está marcado agora para o dia 30 de abril, certo? E quais são os próximos passos que o movimento social está tomando, né? Como é que está essa situação na LERJ? Teve denúncias no Tribunal de Contas? O que está acontecendo em relação a esse leilão? É possível a gente ainda barrar a privatização da SEDAI? Eu não tenho dúvida que é possível barrar a privatização da SEDAI, mas é preciso um compromisso de atores políticos, né, diga-se de passagem, dos deputados da LERJ, que não foram eleitos, nenhum deles foi eleito dizendo que ia privatizar a SEDAI. Esse é o primeiro passo. Então, essa postura na LERJ, essa pressão, ela tem que acontecer. Os deputados que foram eleitos pelos municípios, os mais de 60, ou 70 deputados que estão na LERJ, foram eleitos com o discurso de que vão trabalhar para o povo e para a população. E vender a SEDAI não é trabalhar para o povo. Nós, por outro lado, temos algumas ações tramitando na Justiça, no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional do Trabalho. E também fizemos provocações, representações no Ministério Público Estadual, na Defensoria Pública e no Tribunal de Contas do Estado, que, em última análise, seria o grande responsável por interromper esse processo. Porque, se do ponto de vista sanitário, de saúde pública e das questões sociais, já é um absurdo essa tentativa de concessão, sob o ponto de vista econômico, como eu mencionei anteriormente, é um crime contra o erário público. Então, essas instituições, em conjunto com a LERJ, deveriam interromper esse processo, porque, ao dar passagem para ele, estão abrindo mão, o Estado do Rio vai estar abrindo mão de ter em seus cofres, além da rentabilidade que a SEDAI tem de R$1 bilhão, de ter as tarifas e de ter todo um processo, um planejamento estratégico que vai ser jogado no lixo, porque as empresas privadas vão fazer o que elas bem entenderem, de acordo com as suas possibilidades e principalmente com os seus interesses. Então, a nossa luta segue. O nosso campo de enfrentamento hoje, principal, são os movimentos sociais para pressionar os deputados. Nós estamos em plena pandemia, com milhares de mortos, com a miséria campeã, e a gente falando em entregar uma empresa que, em última análise, é a empresa que, além de trazer resultados econômicos para o Estado,
ela leva água para as pessoas e nos ajuda no enfrentamento dessa pandemia. Então, estamos aí organizados em várias frentes, inclusive com os petroleiros, com os servidores da saúde, com os servidores da educação, com os movimentos sociais, com as associações comunitárias, para tentar convencer deputados estaduais, com o presidente da Alerj, inclusive, que é do Partido dos Trabalhadores, e que, portanto, deveria ter um compromisso alinhado com a classe trabalhadora, e não se permitir seduzir, porque essa questão aí da venda, né, da entrega da água. O que eles estão fazendo é entregar a distribuição da água para a iniciativa privada. Estão criando a figura do atravessador da água. Então, os movimentos estão organizados, mesmo com a pandemia, e estamos aí para pressionar. E quero dizer uma coisa importante. É preciso que os poderes constituídos, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, com seu papel constitucional de defender o Estado democrático, de defender os interesses sociais e coletivos e, principalmente, no caso do T7, defender o erário público. E, não sei se vocês acompanharam, o BNDES já está aí oferecendo 30 bilhões de reais para quem participar da concessão e ajudar nos investimentos. Ou seja, um banco público vai pegar dinheiro público para emprestar para a iniciativa privada para ele ganhar dinheiro através de uma empresa pública, de uma concessão pública. E nós vamos estar pagando duplamente, triplamente isso. É uma vergonha. Todo esse processo, toda essa tentativa de concessão é uma vergonha, é uma afronta. É uma afronta ao Estado democrático, é uma afronta à população, é uma loucura, é uma insanidade. E aí a gente vai, aí, através dos movimentos sociais, todos que estão organizados, pressionar a Alerj para que ela cumpra com o papel dela no âmbito legislativo, tentando fazer com que seja votado um projeto de decreto legislativo, um PDL, que suspende o leilão até que se equacione toda esse edital que é cheio de erros, cheio de contradições e que só traz prejuízos para a população do Rio de Janeiro. Sim, muito obrigada, Ari. Realmente é uma vergonha isso que está acontecendo, né? Muito triste que não tenha sido tomada ainda uma atitude para parar essa venda da SEDAI o quanto antes, né? E a gente está na luta aí junto para fazer isso acontecer, né? Temos aí mais semanas de mobilização para evitar esse leilão. Passar agora para o Alexandre. Alexandre, assim, eu queria que você passasse um pouco para a gente sobre a perspectiva sanitária, o que significa essa restrição do direito à água, né? E qual o impacto, assim, como você vê isso em termos de impacto para as comunidades, né? Para o que é o nosso Rio de Janeiro, né? Toda essa desigualdade que a gente vê. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre esse direito à água que é tão fundamental, ainda mais nesse cenário global, né, de crise climática, né, de problemas ambientais, né, questão tão profunda que a gente vive hoje sobre a crise ambiental no mundo, né? Então, queria que você conversasse um pouco com a gente sobre isso. Ok, Natália, eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui conversando sobre esse tema, cumprimentar meu amigo Ari Girota, um incansável na luta pelo direito humano à água. O Ari defende a saúde, o Ari defende a empresa pública da qual ele faz parte, cumprimentar a Rosa e todos que estão nos assistindo. Veja, estamos passando um momento muito difícil no nosso país, né? Primeiro, eu queria... Essa análise ela exige uma análise multiescalar. O tempo é curto, mas eu vou tentar sair de uma escala mais ampla para chegar numa escala local. O neoliberalismo ele avança numa perspectiva de tirar os
os estados da crise que o próprio capitalismo gerou. Não é isso? Então, assim, é uma formulação de que o capitalismo gera uma crise, essa crise é ambiental, primeiro ela é ambiental, ela é uma crise sanitária, ela é uma crise política, econômica, e quando eu falo a crise econômica é porque vem reformas que são mais contra-reformas, né? Foi reforma trabalhista, reforma da Previdência, ou seja, os direitos estão sendo suprimidos de um contingente enorme da população. Essa é a fórmula. E aí, diante de uma crise, se propõe mais privatização. Então, isso já aconteceu no passado. Os liberais falavam, não, mas o problema do Fernando Henrique é que ele deveria ser mais liberal ainda. Ou seja, não muda. Só que agora nós estamos numa situação que é impressionante. O nível de contradições que é colocada. Berlinger, um sanitarista italiano, dizia que toda doença tinha uma causa biológica e uma causa política. Então, o que está causando morte não é só o vírus. É como o Estado está lidando com as medidas necessárias para evitar a doença, porque mortes são evitáveis. E esse debate coloca o debate da água, porque, na perspectiva dos direitos humanos, Natália, para o pessoal entender, porque senão parece que é uma frase, não, porque a ONU publicou que o direito à água e ao esgotamento sanitário é direito humano. E o Brasil subscreveu. Mas o que significa isso no dia a dia das pessoas? Como é que isso se traduz no dia a dia das pessoas? Significa que, diante da Covid, quem tem intermitência de água, descontinuidade de água, pode ser contaminado na medida que não lava as mãos. Por isso que o direito humano fala que é em todas as esferas da vida. A Fiocruz soltou um relatório que eu tive a oportunidade de participar, que eu sempre falo dele, porque a gente aqui está só apontando alguns elementos. É sempre bom a gente dar informações para quem quiser se aprofundar, porque não é um achismo. As nossas posições são embasadas em termos de estudo. Nós estudamos o edital da privatização. Tá certo? Nós estudamos todo esse processo que tem erro de origem. Ele tem erro em todo o processo. Então, o documento da Fiocruz é denominado, intitulado Análise dos potenciais impactos à saúde e aos direitos humanos diante do edital de concessão da prestação de serviço para o setor privado. Então, nós pegamos o edital à luz da saúde pública e dos direitos humanos. E qual foi a constatação dos estudos? Que o edital ele segue um critério de rentabilidade. Claro, para atrair o setor privado. Se o setor privado não perceber que vai ter uma maximização do seu lucro, ele não vai distribuir água. Ele vai atuar no garimpo, ele vai atuar na mineração, ele vai atuar vendendo refrigerante. Se ele vende água, a natureza dele é maximizar lucro. E aí o documento apresentou uma série de lacunas que foram identificadas não só nos estudos nossos, mas também os estudos da UFRJ apontaram isso. O Ondas apontou isso. Nas audiências públicas que foram virtuais somente, vários especialistas colocaram. Então, o documento da Fiocruz faz uma análise crítica, tá certo? Das lacunas. E o que é lacuna no edital? É risco no futuro. Porque o que não está bem definido no edital, a empresa privada não tem obrigação de cumprir. Bom, agora eu vou expressar a minha opinião enquanto especialista, tá certo? Eu sou responsável pelas minhas opiniões. Na minha avaliação, o processo de privatização, ele coloca o direito humano à água em risco. E o objetivo do saneamento não é obter lucro, é promover a saúde da população. Está escrito em qualquer lugar do mundo.
O objetivo de saneamento é a saúde. Agora, veja, a maioria dos países não são privados. Não tem a concessão dos serviços privados. A grande maioria dos países do mundo, os serviços são públicos de gestão municipal, local. No Brasil é diferente. No Brasil são as concessionárias estaduais e isso tem explicação histórica. Eu acho importante as concessionárias públicas e eu acho também muito importante a municipalização. Isso é um outro caminho. Isso outro não está sendo discutido isso, infelizmente, porque o tema não foi discutido com os especialistas a partir de critérios da saúde pública, como foi a revisão do marco regulatório do saneamento. Ali foi um momento rico, que participaram muitas pessoas, e que o Congresso Nacional, no meio da pandemia, sem ninguém saber, fez uma revisão não que permitisse a privatização, porque 11.445 permite, é quase que se tornou obrigatório. Agora, o que a lei tinha de errado? O problema da lei, Natália, é que ela não é cumprida, porque o marco regulatório, eu quero defender esse marco. Se ele fosse cumprido, nós não estaríamos no déficit de saneamento. Então, lei não adianta ser publicada se não for efetivado. Existe uma contradição, porque os governos que mais caminharam para a privatização, mais caminharam para o sucateamento das concessionárias. Então, veja, a gente não pode ser ingênuo. Quem comanda, os governos que adotaram a posição de privatizar, foram sucateando a SEDAI. A SEDAI não estava preparada para esses governadores. Não estava preparada. Não é uma questão se ela tem erro de origem ou se ela... O Rio de Janeiro não é para amadores, viu? A SEDAI tem um corpo técnico fundamental. Agora, precisa ter uma orientação do governador do estado de que o saneamento é prioritário. Me parece que só os governos não sabem disso. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, veja, se nós analisarmos a tendência internacional, vários municípios remunicipalizaram. Eu vou te dar uma lista aqui rapidamente. Mais de 300 municípios desde 2000. Então, como é que as pessoas acham que a privatização é uma mágica? Que não vai haver as contradições, que não pode agudizar os conflitos de interesse? Percebe? Não cabe ingenuidade. Uma concessionária que vai ficar 35 anos. Você não pode mudar a tubulação da tua casa. Ah, mas se a empresa privada não cumprir, vai na justiça. Como é que é a judicialização diante das empresas privadas que já atuam? Que muitas delas não cumprem nem as multas que são atribuídas a elas. Como é que está a Costa Azul? Os sistemas lagunares, a praia foi despoluída com os sistemas unitários de esgoto? A gente fala da água porque é um elemento central, que realmente as populações vulnerabilizadas podem correr riscos maiores. Agora, esse edital está propondo para esgoto sanitário, por exemplo, sistemas unitários, que o mesmo tubo de água de chuva transporte esgoto sanitário. Para quem? Para as favelas e para as periferias. Eu, enquanto engenheiro, Natália, eu afirmo, essa solução não dá certo. Isso vai trazer mais risco sanitário. Percebe? Agora, isso foi proposto por uma visão de saúde? Não, por uma visão de rentabilidade. Ah, mas o processo é provisório. É o eternamente provisório. Aqui tem muitos técnicos que vêem esse programa. Sistema unitário não tem nem a BNT, não tem nem norma da BNT que cobre. E tanto a lei, o marco regulatório de saneamento antigo, quanto o atual revisado, o que ele diz? Que os sistemas unitários têm que se tornar sistema separador. Aí vem uma empresa privada e já propõe em escala, não em exceção, um sistema unitário de esgoto com água de chuva. Vai aumentar os riscos sanitários. Então, para concluir, eu quero listar aqui para vocês. Quem municipalizou? Quem não fez a renovação da empresa privada ou interrompeu o contrato, tá? Nessas duas circunstâncias. Paris, Berlim, Budapeste, Atlanta, nos Estados Unidos, Buenos Aires,
La Carta, Jacarta, La Paz. Por que eles fizeram isso? Percebe? Então, nós não podemos, a partir de um cenário que a situação está ruim, então propõe um novo e privatiza. E como esse processo está se dando e os riscos colocados? Então, nós temos que preservar, acima de tudo, o direito à vida. Muito bom, Alexandre, muito obrigada. Eu queria, assim, uma última perguntinha, assim, mas eu queria pedir para vocês falarem muito rapidamente, se for possível. E aí já passar para o encerramento de vocês, que é o combate às fake news sobre a SEDAI. Como é essa questão da geosmina, de todos os problemas que vêm da água, da população que não é atendida. Então, assim, todas as pessoas que muitas vezes falam assim, isso é culpa da SEDAI, né? E a gente sabe que existe, por trás disso, um projeto de desmonte, de escateamento, como o Alexandre falou, e que também há um processo também da mídia se utilizar de alguns problemas que acontecem para poder jogar a população contra a SEDAI. Queria que vocês terminassem com alguma fala sobre isso, né? Como que a gente se coloca em relação a isso, e já encerrassem aí a participação de vocês no nosso programa. Obrigada, gente. Estamos juntos aí nessa luta, tá? Em relação às fake news, né, na verdade, em relação a essa tentativa de desacreditar a SEDAI, o que nós podemos falar é o seguinte: o professor Alexandre falou uma coisa muito importante. A SEDAI não estava preparada para esses últimos governadores, e principalmente não estava preparada para o Wilson Witzel e o cara que ele colocou como presidente da SEDAI, que era o Hélio Cabral. E eles fizeram uma ação orquestrada, que perdura até agora, né, de um ataque, de um desmonte interno das estruturas da empresa, que a gente chamou assim, eles fizeram uma bomba relógio, né, que culminou com a questão da geosmina em janeiro de 2020. Em novembro tivemos o problema da elevatória do Lameirão, e aí a gente veio numa sequência de eventos que são consequência desse desmonte. Wilson Witzel com o Hélio Cabral promoveram um desmantelamento, eles interromperam protocolos que estavam acontecendo para prevenir danos, protocolos de segurança. Enfim, eles criaram uma série de ações com o objetivo de colocar a população contra a SEDAI, porque até dezembro de 2019 nós tínhamos problemas que eram atacados. É claro, tinham outros problemas que precisavam de equacionamento, precisavam da ajuda da academia, de outros atores, precisavam de mais controle social, mas que a coisa ia acontecer. Mas a escolha de Wilson Witzel foi atender ao mercado, né, a Feijão, a Abicom, e ele conduziu o processo da maneira que resultou nessa crise sem precedentes na história da SEDAI. Veja, no exato momento em que a SEDAI tem a capacidade econômico-financeira de se autogerir, que ela pôde contrair o maior empréstimo no estado do Rio, que a SEDAI contraiu um empréstimo de 3,4 bilhões de reais. 3,4 bilhões de reais. A SEDAI conseguiu, não foi o Estado que conseguiu, foi a SEDAI, às suas custas, com garantia do seu trabalho, para expandir o Guandu, de fazer o maior investimento em expansão de água, que está levando água para a Baixada Fluminense. Nesse mesmo momento, eles atacam a empresa por dentro, demitem funcionários de carreira, com mais de 30 anos de carreira, demitem 54 técnicos e engenheiros, e vem, ao longo de 2019 e 2020, promovendo ações que nos trouxeram a esse momento de hoje. Então, eu posso afirmar que a mídia, né, em sua grande parte, a mídia hegemônica, Globo, Bandeirantes, Record, todos eles trabalham para a privatização. Por quê? Porque os grupos privados patrocinam. Nós recebemos notícia de corredor, de bastidor, que um dos maiores grupos que atua no Rio de Janeiro, no estado do Rio, no Brasil, já tem algumas concessões no Brasil, grupos privados, gastou 2 milhões de reais para patrocinar essas matérias negativas em relação à SEDAI. Então, é isso. São como hienas que se agrupam, né, para atacar, né, aquilo que interessa a elas, e são como ratos que correm
quando o navio vai naufragar. E a gente tem certeza que a nossa luta, a luta dos movimentos sociais da população em geral, vai fazer com que eles corram como ratos. Mas é preciso que a população nos ajude aí a enfrentar, e nós temos o compromisso como trabalhadores, né, da empresa, é um compromisso com cada um de vocês, porque nós também moramos no Rio de Janeiro, residimos aqui no Rio de Janeiro, consumimos a água e ficamos muito entristecidos quando não conseguimos debelar o problema em função de uma série de fatores que, como foi colocado aqui, são de responsabilidade do governo estadual, que fez a escolha de sucatear a empresa para botar a população contra nós, e amparado aí nessa mídia nojenta, que vive procurando. Quando é a SEDAI, é público. Quando é o BRT, não é público. Quando é a SEDAI, é público que não presta. Quando é a barca, não é o privado que não presta. E assim vai. A telefonia, o transporte, enfim, tudo que foi privatizado, mas que dá errado, eles não falam nada. Eles só falam que está com problema e que o Estado tem que resolver. Veja, esse debate do acesso à água, na quantidade, na qualidade, eu acho que é importante a gente resgatar o papel do Estado, viu? Primeira questão, lá no Manancial do Guandu, fortalecimento do INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Se o INEA não fizer a fiscalização adequada, os efluentes e esgotos sanitários continuarão sendo lançados no rio. Então, o rio precisa ser recuperado. E não é uma tarefa só do INEA, é tarefa dos municípios, das secretarias municipais de meio ambiente. Vamos seguir o caminho das águas. Nós temos a SEDAI. A SEDAI tem condições de ter uma estação melhor? Sem dúvida nenhuma. É só o investimento da própria SEDAI e de ser direcionado para a SEDAI. O dinheiro do saneamento tem que ir somente para o saneamento. Aí você segue o caminho. Você tem um papel fundamental da vigilância da qualidade da água, que nós chamamos Vigiágua. O Vigiágua tem que fazer o controle do controle. A SEDAI faz o monitoramento, a Vigiágua tem que cumprir a sua função de Estado. Nós temos a Genersa. A Genersa é o órgão regulador. Ele também tem que cumprir o seu papel de verificar se todas as premissas, se todos os regulamentos estão sendo cumpridos. Então, veja, ninguém vai imaginar que temos que privatizar o INEA. Ninguém vai imaginar que temos que privatizar a vigilância ou que temos que privatizar o órgão regulador. O que nós precisamos é que o Estado tenha condições de exercer as suas devidas atividades. Foi lançada uma matéria a respeito da análise da qualidade da água bruta, com relação ao fosloque, presença de lantânio, ou seja, é uma contribuição importante dos pesquisadores das universidades. Temos que analisar o artigo científico, em que medida está sendo sinalizado. Eu não acredito, não é um papel... As universidades não estão ali colocando a favor ou contra a privatização. Eles têm que elaborar pesquisa, entende? Para verificar em que medida aquele manancial está sendo comprometido. É o papel das universidades. E a Fiocruz, por fim, enquanto uma instituição centenária de pesquisa, tem que contribuir com a sua capacidade laboratorial, a capacidade dos seus pesquisadores, e eu acho que integrar também todas essas ações, integrar as entidades, os órgãos públicos, o órgão do meio ambiente, com a concessionária, com a vigilância da qualidade de água. E, veja, eu acho que dessa forma, como eu defendo o Sistema Único de Saúde, imagina se tivéssemos agora sem um SUS público, tá certo? Para ir nesses... Né, atender um país continental, nos lugares mais distantes desse país. Imagina se tivesse a Covid sem SUS. Então, da mesma forma que eu não defendo a saúde privada, eu também não defendo o saneamento privado. Eu acho que são direitos públicos e eu acho que nós temos que fortalecer as ações de todos os órgãos envolvidos para prestar o melhor serviço possível. Eu gostaria de agradecer muito ao convite. Eu acho que esse debate a gente precisa aprofundar, revelar como isso impacta a vida de todos, na busca dos melhores
resultados possíveis. Um grande abraço do Sistema Único de Saúde. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.